Pare de se decepcionar com as pessoas. A decepção, em geral, é porque a gente alimenta uma imagem irreal, uma possibilidade não concreta. A gente idealiza uma situação, a gente idealiza uma pessoa e a partir daí vem a frustração, a decepção. Se eu e você tivéssemos mais naturalidade e mais consciência da realidade, a gente não ficaria alimentando a expectativa de algo perfeito. Por que muitas vezes as nossas viagens, elas são decepções? Porque nós ficamos alimentando a viagem como sendo o momento perfeito. A gente não pensa, por exemplo, que vai ter uma fila gigantesca lá no guichê do ônibus ou então lá no aeroporto. A gente acha que vai ser tudo perfeito porque o tempo vai estar assim preparado para nós. A gente não conta com uma nevoada, a gente não conta com uma temperatura que baixou demais, a gente não conta muitas vezes com uma chuva e choveu a semana inteira. A gente sempre fica pensando no cenário perfeito. E aí, quando a realidade chega, o cenário perfeito não está adequado, o sonho não está adequado à realidade que se mostra, que se impõe. E aí vem a decepção. E aí vem um certo mau humor, e aí vem aquela sensação de não foi bem do jeito que eu imaginei. Quando a gente estabelece relacionamentos, é mais ou menos a mesma coisa. Na época da paixão, a gente idealiza o outro, achando que o outro é a nossa versão perfeita. Com o passar do tempo, a gente vai percebendo que a gente não tem alguém perfeito ao nosso lado, mas a gente tem alguém com seus defeitos, suas limitações, suas chatices. Então, se você parar de imaginar a situação perfeita, você vai se decepcionar menos e vai ter um contato maior com a realidade. E esse contato maior com a realidade vai fazer com que você esteja mais preparado para enfrentar os embates da vida. Eu estou falando isso hoje inspirado no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 26. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa. Porque você vai se decepcionar. Você vai ficar frustrado. Sim, por quê? Porque o preguiçoso, dali não pode sair absolutamente nada de bom, porque ele é preguiçoso. Ai, mas eu esperava que dessa vez fosse. Não, ele é preguiçoso. Se você tiver essa consciência clara, você ou nem vai pedir para ele alguma coisa, para você não se irritar, porque depois você vai ter que ir lá, você vai ter que fazer e você vai ficar brava com a situação. Então você já percebeu que a pessoa é preguiçosa. Não se engane. Ele não vai deixar de ser preguiçoso da noite para o dia. Então, você pode ter algumas decisões a tomar. Uma delas é desistir dele. Ele é preguiçoso, é um funcionário seu. Você sabe que ele é preguiçoso, ele não está afim de nada. É braço curto, como se costuma dizer. Então não espere nada dele, desista dele. Ou você aceita e depois não fica cobrando. Por exemplo, você tem um marido que já está com seus 46, 52, 84 anos. Minha gente, uma pessoa que já está muito caminhada na vida, não é que da noite para o dia vai ter uma transformação, uma mudança. Então, se você já sabe que ele é assim, você tem dois caminhos. Ou você desiste dessa pessoa, ou você aceita que a realidade é essa. E pronto. Porque a outra possibilidade é você ficar dando murro em ponta de faca o resto da vida. Então vamos lá. Determinadas coisas, não adianta você ficar insistindo. Algumas pessoas são. Elas não foram educadas de um outro jeito. Elas poderiam ter sido educadas ainda pequenas para uma perspectiva diferente, um outro jeito de ser. Elas se acomodaram na vida, elas estão sem motivação. Agora, o grande segredo não é ficar brigando com essa pessoa preguiçosa, mas é tentar entender o que é que está na raiz.
talvez os pais deixaram muito que esse reizinho reinasse na infância, e aí o reizinho passou a entender que a vida era desse jeito, todos estavam a serviço dele. E a partir daí, então, quem vier para ser a esposa do reizinho vai ter que se sujeitar a fazer as vontades do reizinho, porque ele foi formado nessa dinâmica. É claro que a mudança pode acontecer, mas a mudança será muito mais difícil, muito mais difícil. Agora, cuidado só para não achar, por exemplo, que as pessoas mudam magicamente da noite para o dia. As pessoas, assim, têm mais ou menos algumas características. Você tem que ver se por acaso essa pessoa que você está conhecendo, que você está se relacionando, o jeito dela ser agrada a você. Se o jeito dela ser corresponde às suas expectativas. Porque depois não adianta falar, nossa, eu estou tão frustrado, mas muitos já foram sinais que antecederam essa sua frustração. Você já tinha intuído que mais ou menos isso aconteceria. Você percebe que uma pessoa não é parceira, não é parceiro, mas você insiste em dizer, não, mas eu acho que a hora que tiver de papel assinado, eu acho que aí as coisas mudam. Vem o papel assinado e você percebe que aquela sua intuição lá atrás, ela está apenas se confirmando. Minha gente, existe a realidade e existe o sonho, existe a realidade e existe uma perfeição, algo idealizado na nossa mente. E a gente vai ter que fazer a conciliação dessas duas coisas. Não é ser pessimista, mas é ter os pés no chão. E ao ter os pés no chão, muitas vezes a gente vai ter que deixar cair por terra algumas expectativas ilusórias a respeito dos outros, de algumas situações, de algumas circunstâncias, de algumas oportunidades.